Olá, amigos. Muito boa noite a todos. Boa noite, Edina. Boa noite. Boa noite a todos os nossos amigos que estão chegando. Nós estamos iniciando as nossas atividades desta noite, agradecendo ao Mestre Jesus, a bênção de estarmos reunidos. Boa noite, Wanda. Boa noite, Vera. Boa noite a todos os amigos, queridos amigos que estão chegando, se juntando a nós. Paula. Nós agradecemos a presença, o carinho, Roberto. Agradecemos o carinho, a presença de todos vocês. E agradecemos, sobretudo, a Jesus que nos permite, nesta noite, estarmos juntos para o aprendizado, para o estudo, para a reflexão evangélica. Pedimos a Jesus que nos envolva, que envolva os nossos lares, que se compadeça das dores humanas, que são muitas nestes tempos em que estamos vivendo. Dores, sobretudo, da desorientação, de irmãos nossos perdidos, que não conhecem, infelizmente, ou não dão a devida importância ao conhecimento espiritual, evangélico. Então, é um privilégio para nós, é uma alegria para nós estarmos juntos, estarmos reunidos em nome do Senhor. E termos a bênção de poder partilhar estes momentos sob a luz do conhecimento espírita. Então, meus amigos, nós gostaríamos hoje de propor uma reflexão sobre esta figura importante do Novo Testamento. Este homem que é provavelmente uma coluna fundamental da história do cristianismo. Falamos de Simão Pedro. E nós temos na história cristã muitos personagens emblemáticos, podemos falar da importância de Nossa Mãe Santíssima, Maria, podemos falar de Paulo de Tarso, podemos falar de Maria de Magdala, e em todos eles nós vamos encontrando esta profundidade de vida, de transformação, daqueles que se aproximaram do Cristo, que foram tocados pelo Cristo. Então, nós escolhemos hoje a figura ímpar de Simão Pedro. Nós sabemos que a igreja cristã, após a partida de Jesus, ela se fundamentou no trabalho dos apóstolos, dos discípulos diretos do Cristo. E eles começaram a espalhar a boa nova, pelas cidades como Antioquia, Corinto, Éfeso, Roma. Eles foram viajando e propagando a mensagem cristã. E com o tempo, 3 indivíduos vão marcar profundamente aquele início desta nova era que começa para a humanidade, esta nova era que o Cristo trouxe para a humanidade. Nós teremos a figura vigorosa de Paulo de Tarso, nós teremos a figura ímpar de Simão Pedro e esta criatura adorável que foi João Evangelista. Sobre estas 3 colunas se erguerá a Igreja do Cristo no mundo. E Simão Pedro é alguém que nasce em Betsaida, uma pequena vila de pescadores próxima de Cafarnaum, a cidade onde, na verdade, ele morava realmente quando ele encontra Jesus. Então, nós temos ali, ele provavelmente nasceu nessa pequena vila de Betsaida, que foi encontrada há alguns anos atrás. Os arqueólogos conseguiram reencontrá-la, ela havia sido soterrada, provavelmente por terremotos antigos.
e acabou sendo encontrada, mas tudo indica que foi ali simplesmente o local de nascimento, onde Simão Pedro provavelmente passou a infância, e não necessariamente onde tenha vivido, talvez seus pais vivessem ali. E lembremos bem que nós estamos falando daquele local quase idílico que é a Galileia, né? Cafarnaum, Betsaida, Magdala e todas aquelas cidades estão ali em volta, né, do grande lago de Genezaré, o lago de Cafarnaum, e nós o chamávamos mesmo de Mar da Galileia, porque sua extensão é imensa, né? São muitos quilômetros de largura e de comprimento, ao ponto que realmente pode se chamar um mar. E eles nascem ali. Simão Pedro é alguém que terá um papel fundamental, será um dos discípulos que estará sempre com Jesus, que vai ver e presenciar momentos únicos, como, por exemplo, a ressurreição da filha de Jairo, né? Que somente ele, Tiago e João são chamados com Jesus para o andar superior, onde a menina jazia morta, né? Ele verá a transfiguração no Tabor, ele estará presente nos eventos mais importantes da vida de Jesus desde o início do apostolado. Porque assim que Jesus começa o seu apostolado, Simão Pedro será, junto com João e André, um dos primeiros chamados. E nós nos lembramos, né, que essa personalidade ímpar que ele tinha terá certamente uma utilidade muito grande. O Cristo não chama à toa, né? Ele é alguém que era um líder natural, era um homem simples, um homem que trabalhava, né, de sol a sol ali na pesca, ao contrário do que nós pensamos e propagamos muitas vezes, dizendo que era um pescador que vivia numa taperinha. Ser pescador naquela época significava ser comerciante, ter uma empresa, pagar impostos. Então, Simão Pedro era provavelmente alguém que era dono do seu próprio negócio, embora não fosse um homem rico. Era um comerciante, era um trabalhador, tinha uma indústria de pesca, digamos assim. E ele tinha uma casa certamente confortável, capaz, não rica, mas capaz de abrigar uma visita importante como Jesus. E Jesus, quando deixa Nazaré e vai para Cafarnaum, é certamente com Simão Pedro e sua família que ele ficará. Então, ele era um homem, às vezes, muito direto, muito rústico, simples, falava o que sentia, falava o que pensava, tinha uma capacidade de liderança natural, porque os outros olhavam para ele quando Jesus não estava, era ele que tomava as ações, que tomava as atitudes, desculpa, que tomava a frente, e então ele era realmente um líder natural, mas era um homem simples. Agora, nós não devemos confundir simplicidade com ignorância, ou simplicidade com estupidez. Simão Pedro era simples, mas era um homem que às vezes era emotivo, sanguíneo, né? Nós vamos ver isso em vários momentos em que ele se enerva diante de certas situações, mas ele era um homem, né? Jesus não chamou anjos para o seu apostolado, ele chamou homens, criaturas como nós todos, homens que haviam ainda um caminho de aperfeiçoamento a fazer, homens que haviam um caminho de aperfeiçoamento a realizar. Então, Pedro será chamado, e será chamado diretamente por Jesus, mas nós lembramos sempre a passagem, né, de que Jesus se aproxima dele e de André, e eles estavam pescando, jogando as redes, arrumando as redes, na verdade, para sair para a pesca, e Jesus chega e fala diretamente aos dois, né? Segui-me, vinde comigo, eu vos farei pescadores de homens. E os dois seguem Jesus. Na verdade, André já havia encontrado Jesus, porque ele era, junto com João Evangelista, que era um garoto na época, eles eram discípulos de João Batista.
E notem bem, isso é interessante, muitas vezes as pessoas falam, eles eram um bando de pescadores ignorantes, comerciantes, simples. Mas o que é que estes homens tão simples faziam ao lado de João Batista? E muitas vezes a comunicação entre eles vai se fazer de um modo muito interessante. André, depois de conhecer Jesus, ele está com João Evangelista, junto de João Batista, né, o precursor do Cristo, e ele, quando Jesus passa ali nas proximidades em que estava João Batista, este tem a seu lado André e João, o jovem evangelista. E ele, vendo Jesus que passa, diz, este aí, é ele. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele diz aos 2 discípulos, segui-o, vocês não têm mais nada a aprender comigo. Então estes pescadores aparentemente ignorantes eram homens que estavam em busca de espiritualidade. Eram homens que antes de conhecer Jesus já estavam vinculados ao conhecimento espiritual. E que tinham, né, ouvindo João Batista, que era o precursor e que vinha, né, há muitos anos dizendo, eu sou aquele, a voz do que clama no deserto e anuncia a vinda do Senhor. Então eles todos esperavam encontrar o Senhor naqueles dias. E então quando eles acompanham Jesus, né, Jesus se vira para eles e diz, o que quereis? E nós imaginamos a cena, né? Aqueles 2 um pouco ressabiados, acompanhando aquele homem que eles ainda não conheciam muito bem, mas que sabiam viver ali na região, todo mundo conhecia todo mundo ali. Quem não conheceria o filho de um carpinteiro que morava na região? E Jesus vira-se para eles e diz, o que quereis? E André diz, Senhor, onde moras? Né? Uma pergunta boba, e Jesus diz, sem explicar muito, vinde e vereis. E eles passam aquele dia com Jesus. E André, quando chega para Pedro, quando chega em casa, e ele não seria cristão sozinho, porque ele era muito ligado a seu irmão. Ele amava Pedro, né? Eles estavam sempre juntos, trabalhavam juntos e eram sócios na pesca, né, da família de Zebedeu, ou seja, a família de João Evangelista e Tiago. E ele diz para Pedro, nós encontramos o Messias. Então é interessante porque eles estavam em busca do Messias. Filipe vai dizer assim a Natanael, nós encontramos o Messias. Vem de Nazaré. E Natanael vai dizer, mas como assim? Alguma coisa boa vem de Nazaré? E ele vai dizer, vem e veja com os teus próprios olhos. Então, quando Jesus chama Simão Pedro e André, ali nas margens do lago, e diz, vinde comigo, segui-me, eu vos farei pescadores de homens, Simão Pedro já ouvira falar de Jesus, provavelmente já ouvira, né, já o acompanhara de longe, sabia que ele estava começando a sua pregação, porque era exatamente nesse momento que Jesus estava iniciando o seu apostolado público. Então é muito interessante porque ele foi um dos primeiros discípulos e será certamente, né, aquele que vai marcar profundamente a história inicial do cristianismo. Sobre seus ombros repousará um peso imenso. É uma pena, né, que nós não tenhamos tido, e havia uma previsão de que Emmanuel, através de Chico Xavier, escreveria ainda mais um romance da sua série histórica, e seria exatamente sobre a vida de Simão Pedro. Nós temos muitos personagens, né, importantes. Bom, isto é o que alguns dizem, né? Nós não temos essa informação direta, mas seria muito bonito, né, se pudéssemos ter um romance sobre Inácio de Antioquia, sobre Policarpo, de Esmirna,
sobre Simão Pedro ou sobre João Evangelista. Seria muito, né, muito bonito se pudéssemos ter mais informações. Simão Pedro era um homem casado, era um homem que tinha provavelmente filhos, consta que uma filha com certeza ele tinha, e sua esposa muitas vezes viajava com ele. Né? Há notícias nas cartas, nos Atos dos Apóstolos, de que ele muitas vezes viajava com a esposa. Sabemos que ele era casado porque Jesus cura sua sogra, né? Então fica evidente, mas há informações de que ele, né, teria mesmo viajado, a esposa viajava com ele. Imaginem, né, naquela época, lombo de burrico, navios, barcos, né, simples, caminhadas, longas caminhadas a pé. Era o longo trajeto das viagens, né, com muita dificuldade, correndo perigos. E Simão Pedro vai viver uma série de eventos que nós sempre temos essa triste mania, né, de dizer, Simão Pedro, aquele que traiu Jesus, aquele que negou Jesus, desculpem. Sim, ele nega Jesus, né, mas é alguém que 5 minutos antes, um dia antes de negar Jesus, havia cortado a orelha de um soldado, reagindo ao grupo de soldados que viera buscar Jesus. Então ele era um homem que tinha às vezes reações voluntariosas, né, sanguíneas, emotivas, repentinas, e algumas até corrigidas por Jesus, né? Graças a Deus, graças ao Cristo que está ali, quando o soldado, né, perde a sua orelha, Jesus a coloca de volta. Imaginem a cena, né? Mas ele vai viver uma série de eventos na companhia de Jesus e junto dos outros apóstolos. Simão Pedro é aquele que, em meio, né, a uma travessia do mar da Galileia, em meio à travessia do mar da Galileia, eles estão sós e, de repente, cai a noite, a embarcação, os ventos estão muito agitados, levanta, né, aquela água toda, aquele vapor de água todo. A noite já está caindo, já é tarde da noite, e eles veem alguém que se movimenta sobre as águas. E eles olham e ficam assustados, né? Eles ficam tensos, eles começam a ficar apavorados, até que um deles diz, é o mestre. E Simão Pedro, ele diz, se és tu realmente o mestre, faz com que eu vá ter contigo sobre as águas. Ele era assim. Então imaginem a situação, né? E Jesus diz, Simão, não temas, venha. E meus irmãos, parece simples, né? Primeiro, dizer uma coisa dessas. Segundo, sair do barco. E ele sai. E ele começa a andar na direção de Jesus sobre as águas. Mas dizem os evangelistas que um vento forte sopra naquele momento. E ele se apavora e começa a afundar. E quando começa a afundar, ele estende as mãos e pede socorro a Jesus, que segura sua mão e diz, homem de pouca fé, por que não confiaste? Então isso é o nosso retrato. Nós temos fé muitas vezes capaz de fazer coisas extraordinárias, mas por um período muito curto de tempo. Desde que os ventos soprem, nós nos apavoramos. Então Simão Pedro era isto, era alguém que tinha coragem. Porque você não enfrenta uma situação dessa sem ter coragem, né? Sem ser capaz. Imaginem, numa noite escura, os ventos batendo sobre uma embarcação e você não conseguindo ver direito quem é, ouve a voz, reconhece a voz, e eles diziam, talvez seja um fantasma, um espírito, né? Nós não sabemos quem é, e ele desafia, se és tu, Senhor, faze com que eu vá ter contigo sobre as águas. Vem, Simão. E ele sai.
Então nós vemos ali um homem que confiava plenamente em Jesus. E ele vai dar provas de um grande amor pelo Cristo. Ele vai dar provas de uma grande amizade pelo Cristo. E nós nos lembramos de um comentário de Chico Xavier dizendo, de Emmanuel, na verdade, escrevendo através de Chico Xavier e falando quão venerável era Simão Pedro, porque quão grande foi o peso que ele teve sobre os ombros naqueles primeiros dias do cristianismo. Imaginem, meus amigos, o mestre se vai, volta durante vários dias para estar com eles, mas ele se vai. E aí todos olham para o velho pescador, que não era tão velho assim, diga-se de passagem, né? Nós chamamos simplesmente de velho, porque ele era o mais velho do grupo, provavelmente, mas deveria ter o quê? 35, 37 anos, no máximo 40, o que para a época era já uma idade avançada, né? Se considerarmos a média de vida. Então nós temos aí uma série, né, de momentos importantes. Ele é aquele que vai sair da barca e caminhar sobre o mar na direção do Cristo. Homem de pouca fé, né? Por que não confiaste? E Jesus o tira da água e o leva para o barco. É esta a nossa condição, meus irmãos. É esta a nossa condição diante do Cristo. Nós muitas vezes estamos afundando, né, nos nossos problemas, nas nossas angústias, mas é preciso gritar por Ele. É preciso esticar a mão, levantar os braços e dizer, Senhor, né, socorre-me. Porque é o que ele diz para Jesus, e Jesus age. Ele confia em Jesus quando sai do barco, se desespera no meio do caminho, mas ele grita de novo por Jesus, ele chama novamente o Senhor. Então esse é o homem que vai ter sobre os seus ombros o peso, né, de conduzir a igreja do Cristo nos primeiros dias após a saída do Senhor do corpo físico. E aí nós vamos encontrar, né, quando Jesus volta, ele já havia dado indícios, né, porque quando ele chama Pedro para o apostolado, ele diz, te chamarei a partir de hoje Kefas, que em aramaico quer dizer Cefas, pedra, que nós vamos traduzir depois para o grego como Petros, ou pedra, né? Ou Pedro. E aí ele diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Na verdade, Jesus já prenuncia, já dá a entender em vários momentos a ele que ele será aquele que conduzirá o grupo após a partida do Senhor. E é interessante que no texto de São João, capítulo 21, nós vamos encontrar o seguinte, e já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter voltado, ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe uma segunda vez o Senhor, Simão, filho de Jonas, amas-me? E ele disse, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe responde, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe ainda uma terceira vez, e Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão entristeceu-se, porque Jesus o perguntava pela terceira vez. E ele diz, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus, Simão, apacenta as minhas ovelhas. Então o Senhor ali, depois de estar, né, já ter passado, né, por todo o drama da cruz, ele volta. E entre os discípulos e na presença de todos eles, ele vai deixar claro que Simão Pedro era aquele que apacentaria o seu rebanho, era aquele que assumiria, né, o cajado do pastor diante do rebanho cristão que começava a nascer na terra.
E Jesus lhe diz, na verdade te digo, quando eras mais moço, Simão, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres ir. E ele disse isso, diz João Evangelista, para indicar a ele o tipo de morte que ele teria. Na verdade, essa é uma interpretação, a interpretação que nós humildemente fazemos aqui é que, na verdade, Simão, enquanto era um homem, né, ligado aos seus afazeres, à sua vida, à sua família, aos seus interesses pessoais, bom, ele vivia livre, fazia o que queria. Mas a partir do momento, né, que ele assume a responsabilidade do apostolado, e aqueles homens que pareciam tão simples compreendem perfeitamente diante de quem estão, enquanto senadores, procônsuls, governadores, reis não entenderam. Então, quem eram os simplórios nessa história? Eles eram simples porque não tinham formação acadêmica, mas eram profundamente inteligentes, profundamente lúcidos, porque eles compreendem quem é Jesus, enquanto os outros não compreenderam. E não só o compreendem, mas o seguem e dedicam suas vidas a ele. Então, Simão Pedro é aquele que vai assumir a carga, o peso do apostolado e da direção do grupo. E ele o faz, e à medida que o faz, ele começa a perder, né, os seus próprios interesses, a sua própria vida, e ele começa a ser conduzido pelo próprio trabalho que ele assumiu. Ele vai onde tem que ir, responde aos chamados que são feitos, visita cidades, conduz, apacenta, pacifica o grupo, resolve disputas, se equivoca algumas vezes, se corrige. Ele é o homem que vai apacentar o rebanho, que vai apacentar as ovelhas do Senhor. Então nós temos ali, né, e ele não era um homem assim tão simples, né, como muitos pensam. Provavelmente Simão falava um pouco de grego, falava um pouco do latim, porque como pescador ele tinha que lidar com os romanos, ele tinha que lidar com os gregos. Então nós temos ali alguém que não tinha cultura acadêmica, mas do que serviu, né, a cultura, a formação humanística de Públio Lentulus, por exemplo, ou de Nero, ou de Pilatos, de tantos outros que não entenderam o Cristo, né? Não conseguiram entender Jesus, mas eles entenderam. Então nós estamos diante de almas profundamente vividas, profundamente sábias, que nascem ali para coadjuvar o trabalho do Cristo, para participar daquele momento único na história da humanidade. E ele vai desempenhar com os outros, né, também, um papel extremamente importante. Sim, ele nega o Cristo e chora amargamente, porque um dia antes ele havia se levantado para defender o mestre. Ele toma a espada de um dos soldados e avança sobre aquele que vem para prender Jesus e corta a orelha do indivíduo, porque ele não quer que seu amigo seja tocado, seja preso. Ele reage à prisão, né? E Jesus o adverte: Simão, né, acalme-se, aquele que ferir pela espada será ferido. E ele coloca a orelha do soldado no lugar, e tem ali, nós temos uma ação vigorosa de Pedro, mas no dia seguinte ele se acovarda, vendo todo o circo que se armava contra Jesus, todas as feras soltas, mostrando os dentes, começando a ameaçar o mestre, que já começa naquela noite a ser açoitado, agredido pelos soldados. Ele se acovarda diante daquilo. Poxa, e como não se acovardar? Poderia ter acontecido com qualquer um de nós, mas quando ele vê Jesus, e Jesus o olha à distância, ele diz: eu te conheço, Simão. Você fraquejaria neste momento. Eu te disse, não disse? E as lágrimas correm amargas.
Ele traz Jesus naquele momento, mas o ama por toda a vida. Nós não o amamos ainda e o temos traído por séculos. Então quem somos nós para falar de Simão Pedro? E da traição, da negação de 5 minutos. Nós temos traído Cristo diariamente. Nós temos negado o Cristo nas nossas ações, na nossa vida, nas nossas vidas duplas, triplas, nas nossas vidas hipócritas de falar uma coisa e fazer outra, de falar uma coisa e sentir outra, de fazermos agrado a todo mundo para ficarmos bem com todo mundo. Ele traz Jesus, ele nega Jesus por 5 minutos, numa covardia puramente humana. Ele estava diante da ameaça do sofrimento físico, mas ele chora. E ao contrário de Judas, que se suicida, ele recomeça o trabalho no dia seguinte. E há indicações bastante sérias, e nós vemos isso no capítulo 5 da própria carta de Pedro, no versículo 1, em que ele dá a entender ter assistido aos eventos da crucificação. Então, contrariamente ao que muitos de nós pensamos, não era só João Evangelista que estava ali. Porque qual é a atitude natural de alguém que reconhece o seu erro? Ele chora amargamente. A decepção. Ele chora porque ele está decepcionado consigo mesmo. É meu amigo. É aquele a quem eu disse sempre, eu te amo, Senhor, e te seguirei. Não importa onde, não importa como. Então ele está decepcionado consigo mesmo, por não ter estado à altura do amigo que esperava dele, mas que o conhecia, que sabia que ainda era cedo para dar o testemunho. E também não era hora. Mas ele chora a decepção consigo mesmo. E nós, quando entendemos o Cristo, meus irmãos, nós entendemos porque os velhos padres da igreja diziam: tenha sempre lágrimas nos teus olhos. Porque nós devemos lembrar o quanto temos traído o Senhor e o quanto nós o fazemos triste com todas estas traições. Então, nós estamos ali diante de um homem que recomeça, que retoma o caminho, que nega sim Jesus, mas que retoma, né? E qual seria a atitude natural diante do reconhecimento dos próprios erros? Não fazê-lo mais. E segundo, o que nós vemos ali na carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1, na primeira carta, porque há duas, ele diz: eu que testemunhei os sofrimentos do Senhor. Então ele provavelmente acompanhou os eventos, e é a ele que Jesus vai aparecer, porque os discípulos de Emaús são informações que estão ali meio escondidas, que nós às vezes não percebemos. Mas em Lucas 24 nós vemos a descrição de que Jesus aparece, depois da sua morte, para 2 discípulos que estão indo para a cidade, para a vila de Emaús, que é ali próxima de Jerusalém. Logo depois dos eventos, da crucificação. E quando eles se dão conta que é Jesus, convidam Jesus para estar com eles, repartem o peixe, o pão, e quando o Senhor desaparece, eles voltam correndo a Jerusalém. Mas uma das coisas que eles dizem aos discípulos, Simão não estava, ele diz: Simão também o viu. Ele apareceu também a Simão. Então Jesus já havia aparecido a Simão Pedro, mas nós não temos mais informações sobre o evento. Então ele foi certamente, talvez um dos primeiros a ter visto Jesus, logo depois da sua passagem. E ele, aos poucos, começa a assumir a função da qual o Senhor o havia encarregado. Tanto que, na festa de Pentecostes, neste dia marcante para a história do cristianismo, Pentecostes era uma festa que se comemorava 50 dias após a Páscoa, e que antigamente se comemorava neste dia as colheitas, as primícias, os primeiros frutos das colheitas,
Era uma festa ancestral, né, das culturas antigas, de muitos povos, inclusive. E os judeus comemoravam também, nesse 50º dia, a entrega das tábuas da lei a Moisés, 50 dias depois da saída, né, do êxodo, da saída do Egito. Então, neste momento, Jerusalém está repleta de gente, Jerusalém está coalhada de gente de todos os lugares, comerciantes, visitantes. Era um momento importante na história, na tradição judaica. E ali diz os Atos dos Apóstolos, eles são tomados pelo Espírito Santo. Comunicações mediúnicas de larga amplitude, de massa, e eles começam a falar em línguas. Ou seja, as pessoas que falavam egípcio, caldeu, latim, grego, não importa a língua, né, de quem estivesse ali, as pessoas os entendiam nas línguas de origem. E naquele dia, quem fala? Simão Pedro. Né? É ele que toma a palavra e fala ao povo, e diz o texto, né, de São Lucas, que escreve os Atos dos Apóstolos, que naquele dia 3.000 pessoas se converteram. Então, onde está o homem covarde? Os sacerdotes ainda queriam a cabeça dos seguidores do Cristo. Onde está o homem covarde? É ele que toma a palavra, é ele que assume a função de liderança e é ele que começa a falar, né, e começa a liderar a igreja. E os sacerdotes de Jerusalém tentam por todos os meios calá-lo, né, e fazer calar os discípulos, porque eles não queriam aquilo, eles tinham medo das ideias de Jesus, eles o haviam sacrificado, mas as coisas só pioravam, né, porque a população se convertia, a população queria ouvi-los, e um fenômeno interessante começa a acontecer. Porque Simão Pedro começa, junto com outros apóstolos, mas principalmente ele, começa a produzir os chamados milagres. Então aquilo começa a atrair gente de tudo quanto é lado para Jerusalém. Diz o texto que vinham pessoas de toda a região, o que acontecia com Jesus. E o interessante é que muitos colocavam os seus doentes pelo caminho onde Simão ia passar, de maneira que sua sombra pudesse passar sobre eles. E muitos foram curados. Então nós estamos falando, meus irmãos, de uma potência espiritual. Jesus não entregaria, né, a condução do rebanho a alguém que não estivesse à altura de fazê-lo. Então aquele homem, como o próprio Cristo atraía a multidão, né, onde quer que estivesse, as pessoas começam a vir de toda a região, porque muitas vezes eles queriam apenas que a sombra dele passasse sobre os seus doentes. E as curas começam a acontecer. E essas curas vão acontecendo de uma maneira extraordinária. Fenômenos, né, de cura, paralíticos. As pessoas se juntam. Onde eles estão, as pessoas começam a se juntar. E aquilo incomoda, porque quando elas se juntam, eles falam. E eles falam de Jesus. E eles ensinam o Evangelho. E eles convidam o povo à conversão. Um dia, notem a coragem, porque eles não correm, eles não se escondem. Eles estão em Jerusalém, onde Jesus havia sido sacrificado, e eles vão ao templo quase que diariamente para pregar ao povo. E os sacerdotes estão amedrontados, porque têm medo de agir contra eles. A tal ponto que um dia, quando eles entram, né, sobem as escadarias do templo, acontece a famosa passagem do coxo, né, do aleijado, que está ali pedindo esmolas e estende as mãos para Simão e João, porque eles estavam sempre juntos, os dois. E é interessante que Simão Pedro, Jesus, né, tem sempre João e Pedro junto de si,
Simão Pedro, quando Jesus parte, terá sempre João consigo, é como se eles estivessem formando, né? O jovem discípulo que ficaria na terra seria o último a partir, né? Com quase 100 anos, depois de sofrer várias tentativas de assassinato, de ser jogado no óleo fervente, e ele não morre, nada acontece, ninguém consegue atingi-lo, né? E ele vai viver até os 100 anos, ou quase. Mas naquele momento ele era um jovem corajoso que acompanha Simão Pedro por tudo, que está com ele em todos os eventos. E eles sobem as escadarias, o homem estende as mãos e Simão Pedro vai dizer aquelas belíssimas palavras. Eles, João, se olham como a dizer: ele nos pede uma moeda, mas talvez nós tenhamos algo melhor para dar. E Simão Pedro olha para aquele homem e diz: meu irmão, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Levanta e anda. E ele levanta e anda. Aquilo causa um alvoroço no templo, porque aquele homem fazia décadas que todo mundo o conhecia. Era uma figurinha carimbada, como nós dizemos, no templo de Jerusalém. Os sacerdotes o interrogam, o povo o interroga, e estes eventos fazem com que afluam multidões, colocando seus doentes por onde Simão Pedro iria passar. E eles fazem prender, aprisionar Pedro e João. Liberam João, que é o mais novo, e Pedro fica preso. À noite, durante a sua prisão, ele é acordado por um homem que tem um aspecto divino. Falam eles um anjo, nós sabemos, e diríamos um espírito superior. E ele diz: Simão, ainda não é a tua hora. E ele percebe que não tem mais as correntes nas mãos nem nos pés, e que a grade está aberta. Ele sai, os soldados estão dormindo um sono profundo. Quando eles chegam fora da prisão, ele e o anjo se separam, mas este o diz: amanhã voltem e preguem, e ensinem ao povo o caminho do Senhor. E assim eles fazem. E os sacerdotes não conseguem mais agir contra eles. Mandam buscá-los. E eles dizem: como assim vocês querem que nós paremos de pregar? Mas desde quando nós devemos obedecer a homens e não a Deus? Então nós temos, sim, um momento de hesitação no início, porque nós temos um homem que sai de Cafarnaum, uma vila de pescadores, vai para Jerusalém e de repente está diante dos intelectuais, dos magistrados, dos juízes do povo, mas logo, com a sua argúcia, com a sua inteligência, com a sua sensibilidade espiritual, ele percebe que eles estavam cegos, que eles não haviam visto o que era importante de se ver. Então nós estamos, diante de um evento, de uma situação que é extremamente singular. Porque nós temos, na verdade, um homem que não tinha nada de bobinho. Simão Pedro compreende a importância do Cristo, compreende o significado do Cristo para a humanidade, e ele começa a coordenar o trabalho, o ministério da palavra, o ministério do trabalho cristão, o trabalho missionário, aqueles que deveriam ir para tal cidade, fazer tal coisa. Ele começa a coordenar todo aquele trabalho, e ele tem, sim, ele erra às vezes, mas ele é o primeiro a converter, por exemplo, os gentios, não só no evento de Pentecostes, mas gentios como o centurião Cornélio, por exemplo, que vai ser convertido por Simão Pedro. E como? Cornélio está numa cidade, é médium,
um espírito lhe aparece e diz: mande na cidade vizinha buscar um homem que se chama Pedro. Você deve falar com ele. Cornélio manda chamar Pedro. Não manda no sentido de obrigá-lo, mas de solicitá-lo. E os benfeitores espirituais aparecem a Pedro e dizem: vá, atenda-o, é importante. Então nós temos aí eventos acontecendo, né, a mãos cheias, eventos de uma grande beleza, eventos de uma grande amplitude. Além da cura do coxo nas portas do templo, que Pedro e João protagonizaram, nós teremos a cura de Enéas, por exemplo, um outro paralítico que estava havia 8 anos paralisado. Pedro visita, estende as mãos sobre ele e ele se cura. Nós temos ainda a ressurreição de Dorcas. Dorcas era uma jovem cristã, extremamente caridosa, morava em Lida, e Simão Pedro está em Jope. E sabendo, né, ela começa a passar mal, ninguém entende o que está acontecendo. Ela era alguém que fazia muita caridade, que já havia aceito Jesus, o Evangelho, já havia compreendido, era uma jovem cristã. E ela começa a passar mal num fim de tarde e, de repente, vem a óbito. Eles a preparam, a colocam num quarto, né, na parte de cima, e alguém diz: olha, Simão Pedro está aqui na região, vamos chamá-lo, né, quem sabe ele pode fazer alguma coisa. E quando Simão volta, ele pede a todos que saiam, e diz o texto, ele começa a orar, e num certo momento ele diz: Dorcas, levanta-te. Paremos para pensar, meus amigos. Quem havia feito isso? 2 vezes? Jesus. A filha de Jairo, uma menina de 12 anos, e só Simão, Tiago e João estão presentes. Jesus manda todos saírem. E neste momento, Simão provavelmente teria alguém consigo, porque suas palavras são narradas. Dorcas, levanta-te, levanta-te e anda. E aquela mulher, com o aspecto de alguém que já havia morrido há horas, retorna à vida. E ele sai com ela e a apresenta viva às pessoas que já choravam a sua morte. Então nós estamos, meus irmãos, nós estamos diante de algo profundamente belo. São almas que vieram para auxiliar o início do trabalho cristão. E é graças a estes homens e mulheres que nós recebemos o legado, que nós recebemos o tesouro da história cristã. Não pensaram em si mesmos, não tiveram medos, e se tiveram, superaram. Caminharam por estradas desertas, enfrentaram ondas, animais peçonhentos, enfrentaram agressões, enfrentaram dúvidas, enfrentaram pessoas desonestas, interesses, mas eles deram suas vidas ao trabalho do Cristo. E nós vemos no Evangelho de São João, no capítulo 6, uma belíssima passagem, com a qual finalizaremos a nossa reflexão de hoje. O Espírito é o que vivifica, diz Jesus. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era aquele que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Então Jesus está falando a uma multidão
E ele sabe que entre aqueles lá existem curiosos, existem aqueles que querem simplesmente saber o que está acontecendo, que ainda não decidiram se vale a pena segui-lo ou não. Será que ele vai se tornar um rei poderoso? Talvez seja bom ser amigo dele agora. São pessoas que não haviam compreendido. São pessoas que não haviam entendido. Não sabiam quem era Jesus. Para eles era apenas uma curiosidade. E Jesus, depois de dizer isto, narra o evangelista que muitos param de segui-lo e acabam indo embora. E neste momento ele se vira para os 12 e diz: quereis vós também retirar-vos? E Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Então, meus irmãos, quando a noite se abate sobre o mundo, quando os dias difíceis se abaterem sobre nós, quando os ventos da adversidade soprarem sobre as nossas vidas e as tempestades caírem sobre as nossas cabeças, nós ouviremos a voz do Cristo. Vocês querem também ir-se? E nós, como Simão Pedro, temos que responder: para quem iremos nós, Senhor? Para quem? Para onde? Só tu tens palavras de vida eterna. E nós temos acreditado e conhecido, ou seja, nós temos presenciado, nós temos visto, nós temos constatado que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Para quem iremos, Senhor? É Simão que diz: para quem iremos nós, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna, os outros têm a morte, os outros têm a ilusão, os outros têm o engano, os desvios perigosos, mas tu, Senhor, tu tens palavras de vida eterna. Para quem iremos nós? Então, meus irmãos, nestes dias tão turbulentos, com pessoas tão desarvoradas, perdidas, desencontradas, nós devemos nos perguntar: para quem iremos nós? Para quem entregaremos as nossas vidas? E Simão respondeu com seus atos. Trabalha, viaja, prega, enfrenta adversários poderosos e finalmente passa alguns anos em Roma, onde acredita-se ele e Paulo estiveram ao mesmo tempo. E ali, depois dos incêndios de Roma, quando Nero começa a culpar os cristãos, narra a tradição dos antigos textos cristãos de quase 2000 anos, que Simão Pedro é preso, que Paulo é preso, que muitos cristãos são assassinados. Mas Paulo era um cidadão romano, então ele seria degolado. Simão Pedro não era cidadão romano, então ele seria crucificado. E narram os textos que naquele ano, ali entre 64 e 68, provavelmente 68 depois de Cristo, no ano 68, nós temos a prisão e a condenação de Simão Pedro à morte pela crucificação. E segundo Orígenes, um dos pais da igreja antiga, ele diz aos seus executores: não façam isso.
eu não sou digno de morrer como meu mestre morreu. E eles o crucificam de cabeça para baixo, porque ele não aceita ser crucificado como Jesus, e eles o crucificam de cabeça para baixo. Dizem que ele morre neste dia e que Paulo é degolado neste dia, segundo uma das tradições da antiga escrita cristã. Então ali termina a vida do pescador, mas daquele que se transformara em pescador de homens, em pescador de almas. E ele as pesca para o Cristo. Ele lança as redes do Evangelho, da palavra cristã, dos milagres que faz, dos fenômenos que produz. Ele lança o seu amor fraternal, porque ele era paternal. As pessoas corriam para Simão quando a turbulência chegava, quando a situação estava difícil, quando havia conflitos. Era ele que a comunidade cristã ouvia. E quando ele chega ao fim do caminho, ao fim da jornada, nós temos ali um gigante da fé. Um gigante da história da humanidade. Um gigante que serviu ao Senhor. O pescador que lançava as suas redes, que olhava o sol, o mar da Galileia. Ele sente naqueles momentos que chegara o momento do testemunho. Mas era só um minuto. Ele havia dado uma vida para o trabalho do Cristo. Ele se lembra, naqueles momentos, do sol brando da Galileia, do vento soprando sobre os barcos, e se lembra do dia que Jesus se dirigiu a ele: Simão, filho de Jonas, segue-me, e eu farei de ti um pescador de homens. Milhares de homens haviam sido pescados, milhares de homens e mulheres seguiam Cristo, porque um dia cruzaram no seu caminho o bondoso pescador de Cafarnaum. E ele caminha pelo mundo ainda, porque os discípulos do Cristo não estão nas cadeiras papais. Eles estão nas furnas, nos abismos, onde a dor do coração humano clama pelo amparo e pelo socorro do Cristo. Então, meus irmãos, nós, com estas simples palavras, que estão muito longe de estar à altura da grandeza deste apóstolo, rendemos homenagem a este grande servidor do Cristo. Que ele possa, em nome do Senhor, nos abençoar, nos dar a coragem para prosseguir, nos dar a coragem para aceitarmos que somos humanos e muitas vezes fraquejamos, mas que como ele nós possamos levantar, um dia após o outro, uma luta após a outra, e prosseguirmos o combate. Que Jesus nos ampare, nos abençoe, nos proteja, nos guarde de todos os males. Fiquemos em paz, meus irmãos, muita paz.